A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor dos Exércitos. Hoje nós estaremos estudando a segunda lição das revistas da Escola Dominical sobre o livro do profeta Daniel. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, nessa hora nos curvamos diante de Ti uma vez mais. Meu Deus, eu quero Te agradecer pelo fôlego de vida, Papai querido, pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra através do YouTube. Louvado seja o Senhor pela vida dos inscritos nesse canal. Espírito Santo, nós queremos conhecer o Senhor, queremos conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, nos faça entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha de Deus! Vamos estudar a palavra do Senhor. Uma vez mais, eu quero mandar um abração todo especial a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal. Inclusive, no dia de ontem, por graça de Deus, nós chegamos a um total de 300 inscritos aqui no canal. Isso é motivo de exaltarmos o nome de Cristo. 300 inscritos aqui no nosso canal. E o nosso desejo é que o máximo de pessoas possam ter acesso à Sagrada Escritura, possam ter acesso à verdade bíblica. O Senhor Jesus Cristo assim falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amados, hoje nós estaremos estudando a segunda lição, como eu já adiantei, né? Nesse trimestre, nós estaremos ministrando aqui no canal Embaixadores de Cristo Estudo Bíblico. Estaremos ministrando estudos bíblicos dentro do livro do profeta Daniel. São lições que nós estaremos ministrando na classe dos jovens, na igreja local. Muitas igrejas no Brasil, principalmente a Assembleia de Deus, utilizam essa revista aqui. Estão utilizando essa revista da classe dos jovens. São revistas publicadas, editadas, né, pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Já estudamos a primeira lição e eu quero convidar você, juntamente comigo, estudarmos a segunda lição desse trimestre, a qual nós iremos aprender muito mesmo da palavra do Senhor nosso Deus. Está aqui do meu lado a Sagrada Escritura, né? A Bíblia Sagrada. Esse estudo de hoje será ministrado no dia 14 de julho do ano de 2024. O tema do nosso estudo de hoje é como viveremos na Babilônia. Como eu já adiantei, meus irmãos, nesse trimestre nós iremos estudar o livro do profeta Daniel. Quem foi o profeta Daniel? Onde ele morava? Para onde ele foi? Quando ele foi? Com qual finalidade ele foi parar em um certo lugar? Esse certo lugar nós já somos sabedores que foi o país da Babilônia, que naquela época era considerado o maior império daquele tempo. E iremos observar que o profeta Daniel chegou ali com aproximadamente 15 a 17 anos como prisioneiro em Babilônia, porque o seu povo, o povo de Judá, principalmente a liderança, estava em rebeldia diante de Deus, e Deus usou a liderança, o exército de Babilônia, para castigar o Reino do Sul, mais precisamente Judá, ou o Reino do Sul, né, constituído de 2 tribos. Se você quiser saber mais detalhes desse comentário, a princípio você pode estar lendo o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Inclusive, aproveita esse período em que estaremos estudando aqui para você estar lendo o livro do profeta
Daniel. Pois bem, segunda lição, tema do nosso estudo bíblico, como viveremos na Babilônia. Você já ouviu falar sobre a Babilônia? Você já teve curiosidade de saber o que é a Babilônia, qual é a origem da Babilônia, qual é a ligação da Babilônia com o povo de Deus, com a Sagrada Escritura, ou o que a Bíblia diz sobre a Babilônia, porque a Bíblia fala sobre a Babilônia literal, sobre um país, sobre um império que existiu, mas a Bíblia também fala que a Babilônia é símbolo de muitas coisas negativas. Iremos observar que coisas são essas. Pois bem, texto principal. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Essa palavra se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O resumo da lição, ou seja, o objetivo dessa lição. O crente fiel, ou um dos objetivos, né? O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Olha que bênção. Então, o crente fiel, ele pode habitar em Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Desde já eu já quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que talvez não professa nenhum tipo de religião, mas admira, tem curiosidade, tem vontade de conhecer a verdade, de se aproximar da verdade. A Babilônia, ela também representa, simboliza, tipifica o mundo. Da mesma forma que o Egito, que escravizou o povo de Israel por aproximadamente 430 anos, o Egito simboliza o mundo. Faraó ali simboliza o diabo escravizando a semelhança de Deus, o ser humano. Então a Babilônia hoje, ou a Babilônia simboliza esse mundo que nós vivemos. Da mesma forma que o profeta Daniel conseguiu passar 70 anos ali em Babilônia, sem se corromper com o pecado, aqui já vai um conselho, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, você que é crente em Jesus Cristo, um cristão, um servo de Deus, saiba de uma coisa, é possível sim o crente fiel habitar, morar, viver nesse mundo, viver nessa Babilônia e não se corromper com a cultura desse mundo, assim como o profeta Daniel. O apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos de Coríntios, vou ver se eu encontro aqui. Cadê? Se eu não lembrar onde fica o texto, mesmo assim eu vou citar para os irmãos aqui. O apóstolo Paulo, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pois bem, vamos aqui para a leitura bíblica, porque todo estudo bíblico não pode ser baseado nas palavras do irmão Edmilson, esse que vos fala, ou apenas nas minhas palavras. Toda pregação não deve ser ministrada apenas no que o pregador pensa, no que a pregadora pensa, ou em filosofias humanas. A primeira coisa que deve ser feita é iniciar um estudo bíblico lendo a palavra de Deus, para que os ouvintes possam entender que o que está sendo falado ali está sendo falado baseado nas palavras de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, muitas das vezes, quando iriam profetizar, eles deixavam bem claro, assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, e assim por diante. Pois bem, Daniel capítulo 11, a partir do versículo 3. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, perdão, meus irmãos, eu falei 11, esqueci que tem um pontinho ali, né? Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 3.
Você pode acompanhar na sua Bíblia. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a cercou. A palavra aqui é sitiou, mas significa cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Então, será baseado nessa palavra. Nós já expomos uma espécie de panorama bíblico sobre algumas lições que serão tratadas durante esse trimestre. Introdução. Inclusive, vou fazer questão de deixar aqui, tá aqui a Bíblia, tá vendo? Vou fazer questão de deixar escrito aqui, fazer questão de deixar a Bíblia aberta aqui no livro do profeta Daniel. De acordo com a necessidade, a gente vai estar lendo alguns textos, tá aqui. Tem um outro livro aqui estou utilizando a Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Essa aqui também, né? A primeira é pentecostal. E essa aqui é aplicação pessoal. Eu vou deixar aqui no livro do profeta Jeremias, que se precisar a gente vai estar recorrendo alguma profecia por parte do profeta Jeremias. Eu estou até com um livro aqui bastante interessante que eu comecei a ler, né? É um livro escrito pelo pastor Abraão de Almeida. Você ouviu falar no pastor Abraão de Almeida? Ele, por graça de Deus, até onde eu percebo, ele é um dos melhores professores, antigos relacionados ao estudo da escatologia bíblica. Já comentou várias lições da escola dominical. Esse livro aqui é um livro antigo, né? Onde ele fala sobre a Babilônia ontem e hoje. Eu estou aqui com um dicionário bíblico, que se nós precisarmos recorrer, eu se encontro aqui, sobre a Babilônia, eu acho que seria interessante a gente deixar aqui no jeito, para a gente estar... deixar aqui. Se a gente precisar recorrer, né? Vai nos ajudar também no nosso estudo. Então, vamos para a nossa introdução. Ao chegarem em Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente diferente da sua terra natal. A civilização babilônia, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, como o Código de Hammurabi. No entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Por isso é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver? A presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio. Amém. Meus amados, nós somos sabedores que aproximadamente no ano 605 a.C., que tem uma referência aqui para a gente não ter nenhuma dúvida, no ano... aproximadamente no ano 605 a.C., a palavra do Senhor nos mostra, né, que o exército da Babilônia invadiu Jerusalém e levou os prisioneiros, e levou
a maioria dos judeus para serem escravos ali em Babilônia. Isso aconteceu em 3 datas diferentes. E na primeira data, chamada de primeira leva, Daniel foi levado como prisioneiro também. Daniel tinha aproximadamente 15 a 17 anos e foi servir ali no palácio. Eu fico imaginando, né, a dor que existia no coração do profeta Daniel, sabendo que estava sendo levado como prisioneiro injustamente. Mas ele foi por obediência, muitas coisas passaram pela cabeça dele. Aí chegando em Babilônia. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que Babilônia não era qualquer país. A Babilônia, ela se tornou a maior potência da sua época. O Império Egípcio havia se passado. O Império Assírio já não tinha o mesmo impacto de antes, nem a Síria. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que o rei Nabucodonosor se tornou um grande imperador daquele tempo. E a Babilônia? A Babilônia, nós já comentamos um pouco que a Babilônia ela teve origem lá no livro de Gênesis. Lembra? Lá no livro de Gênesis, capítulo... Deixa eu ver se eu encontro o capítulo aqui. Lá no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 7, né? Se você tiver interesse, depois você pode ler aí sobre a origem da Babilônia. E ao chegar em Babilônia, os 3 hebreus, eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui, que às vezes as informações são daqui. Ao chegar em Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta da sua terra natal. Os judeus, irmãos, o povo judeu talvez seja o único povo, ou o povo principal, ou em terceiro lugar, um dos poucos povos nesse mundo que mais se destaca em guardar a sua cultura. Sabia disso? É impressionante, né? No ano 622 a.C., a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que no ano 625 a.C., o Império da Assíria invadiu Samaria e levou como prisioneiro a maioria dos membros das 10 tribos do Reino do Norte. Esses judeus se espalharam por várias partes do mundo. Sei que não existe informação exata para onde estão esses descendentes desses judeus daquela época. Mas uma coisa nós sabemos: onde quer que eles chegavam, esses judeus tentavam guardar a cultura judaica, aquilo que eles herdaram, as informações sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir e assim por diante. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, que estava acontecendo em Jerusalém uma festa intitulada de Festa do Pentecoste, que é uma festa que ocorre 50 dias depois da Páscoa. Essa festa também é conhecida como festa das primícias ou festa das colheitas. E tinha judeus de várias partes desse mundo, várias partes daquele mundo antigo. Os judeus de várias partes desse mundo foram para Jerusalém para participar dessa festa da Páscoa. Eu sei que hoje existem judeus espalhados em várias partes do mundo. Existem os chamados judeus ortodoxos, que são aqueles mais rigorosos no sentido de guardar ou de interpretar a lei. Existem várias classes de judeus no que diz respeito à interpretação da lei. Porém, a maioria desses judeus, eles guardam consigo a identidade que eles herdaram dos seus antepassados. E com Daniel não foi diferente.
Daniel, desde cedo, aprendeu a palavra de Deus, porque, segundo o que eu fui informado, um judeu com 12 anos, ele já é, de uma certa forma, obrigado a conhecer várias partes da lei, ou talvez até tudo, ou o principal. Então, desde cedo, Daniel já estava aprendendo a lei do Senhor. Daniel aprendeu a cultura judaica, aprendeu sobre o que podia comer, o que podia beber, o que podia vestir, aprendeu a guardar o sábado, aprendeu a estar ali no templo cultuando a Deus. E agora Daniel chega em Babilônia, um país totalmente diferente, um país cercado pela idolatria, um país bonito sim, mas um país que carregava um costume totalmente diferente daquilo que ele aprendeu. E aqui o comentarista deixa bem claro, né, que Babilônia chegou ao ponto de ficar famosa também ficou famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita como o Código de Hammurabi. Babilônia também ficou conhecido, tinha um jardim, não sei se vai já falar mais na frente sobre um jardim que existia em Babilônia. As muralhas, irmãos, Babilônia de uma certa forma chamava a atenção de vários países, líderes de vários países iam para a Babilônia através de negociação, né? E eles ficavam maravilhados ali com a Babilônia. E agora Daniel estava nesse país. E como viver em terra estranha? Mas o que chama a atenção é que Daniel estava longe de Jerusalém, mas Jerusalém não havia saído de dentro do seu coração. Daniel estava longe do templo, mas o templo não havia saído de dentro do seu coração. Daniel, desde cedo, aprendeu a orar, aprendeu a falar com Deus, aprendeu a buscar ao Senhor, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E lá em Babilônia, a palavra do Senhor nos mostra, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Daniel, que Daniel era um homem de oração. Tanto é que tem um texto no livro de Daniel que nos mostra que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Babilônia era dominada pelo paganismo, pela imoralidade. Por isso que Babilônia é um símbolo reprovável diante de Deus. Prostituições existiam ali em Babilônia. Imoralidade. Quantos pecados terríveis aos olhos do Senhor. Por isso que Babilônia é símbolo de confusão. Inclusive, uma das expressões para a palavra Babilônia é confusão. Prosseguindo, capítulo 1. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas. 605, 597 e 586. Vou repetir. Os judeus foram levados para a Babilônia em 3 datas diferentes, em 3 levas diferentes. 605, 597 e 586. Isso é bom a gente saber essas datas para a gente estar entendendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Foi da vontade de Deus eles passarem por isso. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre, se referindo a Daniel e seus 3 amigos, né? Eu tinha até marcado, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui essa informação. A minha está formando aqui dos irmãos. Está aqui. Qual era o nome dos seus 3 amigos? Para Daniel e seus amigos ingressarem no serviço do rei, precisavam ter a cidadania babilônica, que lhes foi concedida com seus nomes babilônicos. Ao jovem príncipe Daniel, o nome de Daniel, deixa eu aproveitar e comentar aqui, como eles estavam chegando em um país diferente, segundo comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal, e também faz sentido,
Daniel, nesse caso, estava passando a ter uma outra cidadania, ou seja, uma dupla cidadania. E o rei, diz a Bíblia, diz a história, né, que Daniel, ele fazia parte ali da classe nobre em Israel, ou mais precisamente ali em Jerusalém. E a princípio o rei queria que esses jovens, esses príncipes fossem servir a ele ali no palácio, mas que eles aprendessem, esses jovens judeus aprendessem a cultura ali de Babilônia, e para melhor servir ao rei. Dentro dessa cultura vinha o contexto de roupa, vinha o contexto de alimento, vinha o contexto de deuses, vinha o contexto de mudar de nome. E diz a Bíblia que o nome de Daniel e seus 3 amigos foram mudados. Ouça bem. O nome de Daniel significa Deus é meu. Porém, Daniel recebeu um outro nome. Deram o nome para Daniel de Beltesazar. Grave aí, Beltesazar. Que significa Deus principal da Babilônia. Proteja a sua vida. Ananias, o segundo amigo de Daniel, dentro da minha colocação aqui, né? Ou dentro do comentário aqui. Ananias era um dos amigos de Daniel. O nome dele o Senhor é gracioso. Chamaram então ele de Sadraque, servo de Acu, Deus Lua. A Misael, o nome Misael é quem é igual a Deus. Chamaram Mesaque, ou seja, colocaram o nome de Misael de Mesaque. Aí vem outro nome aqui. Cadê aqui? A Misael, quem é igual a Deus? Chamaram Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é este? E Azarias, o Senhor ajuda, chamaram Abednego, servo de Nego, o Deus da sabedoria, o estrela da manhã. Então, meus amados irmãos, os 3 amigos de Daniel chegaram ali com nomes judeus, mas passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que a maioria de nós, quando vamos se referir a Daniel, a gente acaba falando apenas o nome de Daniel, nome judeu. A gente não costuma usar o nome de Daniel babilônico, mas, por outro lado, não costumamos usar os nomes originais dos 3 amigos de Daniel. A gente costuma falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos que os 3 amigos de Daniel herdaram ali em Babilônia. E como eu já adiantei, né, eles foram para lá, ou os judeus foram deportados, foram tirados da sua terra natal, no ano 605, depois, um tempo depois, 597, e a última leva é 586. No primeiro grupo, já falamos sobre isso aqui, usando uma estratégia comum, inclusive, irmãos, eu vou até abrir parênteses aqui para falar algo para vocês. A Babilônia, ela tinha uma forma de impor as suas doutrinas, os seus mandamentos, as suas regras, a sua forma de agir com os escravos de maneira diferente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Outros impérios, quando eles conquistavam algum rei inimigo, conquistava suas terras, conquistava os seus moradores, eles deixavam seus moradores ali, porém esses moradores tinham obrigação de pagar impostos para o império que venceu eles. Como, por exemplo, vou citar aqui o caso de Roma. No tempo dos judeus, os judeus tinham obrigação de pagar impostos para Roma. Lembra do que Jesus falou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Então os judeus tinham obrigação de pagar impostos para Roma. Então, na antiguidade, vários impérios, vários reis, quando venciam algum rei inimigo, eles decidiam deixar o rei ali, deixar a sua população ali, porém eles tinham obrigação de enviar impostos, dinheiro, ouro e prata para o rei vencedor.
No entanto, a forma de Babilônia agir com os derrotados é diferente. Vocês perceberam que em vez da Babilônia agir igual outros reis, eles agiram de forma pior. Eles não deixaram os escravos em suas terras. No caso dos judeus, Babilônia fez questão de tirar os judeus da sua própria terra, da sua própria cultura, do seu próprio país, no seu templo ali, adorando ao único Deus. Babilônia tirou eles dali, Nabucodonosor deu a ordem, tirou eles dali e levou para a Babilônia com o objetivo de colocar dentro deles essa cultura babilônica, essa forma de falar contrária à Bíblia, essa forma de vestir contrária à Bíblia, ensinamentos de adorar outros deuses contrário à Bíblia e assim por diante. Então o diabo queria usar a Babilônia. Tudo bem que tudo estava na permissão, no controle de Deus, mas a gente tem que observar aí que o diabo, dentro de certa situação, o diabo quer levar proveito também. O diabo quer aproveitar a oportunidade. Então, Nabucodonosor, qual era a intenção de Nabucodonosor, juntamente com seus príncipes ou com seus governantes? Qual a intenção deles? A intenção deles era implantar a Babilônia no coração dos judeus. Porém, nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor, que mesmo ali em Babilônia, muitos judeus guardaram a palavra de Deus. Não tinham mais o Pentateuco em mãos como tinham antigamente. Não tinham templo para eles cultuarem a Deus. Mas eles guardaram, através da chamada tradição oral, os princípios, costumes que eles aprenderam ali em Jerusalém. E eles não abriram mão daquilo que eles aprenderam. Tanto é que a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali no lago de fogo. Foi lançado na fornalha de fogo, mas eles não se curvaram diante de Nabucodonosor nem diante do Deus de Nabucodonosor. Preferiram morrerem queimados, mas não se prostraram diante do Senhor nosso Deus. E quantos na atualidade, né? Quantas pessoas nesse mundo têm preferido se curvar diante do diabo, diante do pecado, diante do homossexualismo, diante do lesbianismo? Quantas pessoas têm preferido se curvar diante da cocaína, diante do crack, diante da maconha, diante do cigarro, diante da bebida? Quantas pessoas que têm preferido fazer a vontade do príncipe das trevas, do diabo, o inimigo de Deus, se é que eu posso dizer inimigo de Deus, porque quem é o diabo para conseguir lutar com o Senhor nosso Deus? Ele é o Todo-Poderoso. Então, meus amados, que Deus nos desperte nesse dia. Eu citei esse nome, mas não é apenas isso. Muitos de nós têm se curvado diante dos homens, diante de muitas coisas que têm tirado a primazia de Deus em nosso coração. Prosseguindo, o objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio. Daniel 1:4. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectualmente inteligentes. Então, isso aqui, vocês lembram que Daniel e seus amigos, eles chegaram ali e teriam que passar por um treinamento. Dentro desse treinamento, para passar a servir ao rei, entrava a chamada dieta, onde eles teriam que, não sei se a palavra certa seria dieta, mas o que na passagem não é dieta. Nesse caso, eles teriam que comer dos manjares do rei. Aí, tudo aquilo ali fazia parte de uma preparação para eles se tornarem ali, como é que eu posso dizer, servos de Nabucodonosor ali no palácio.
Mas a palavra de Deus nos mostra que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. 2. O jovem Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte desse grupo, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes originais dele. Daniel descendia de uma família da aristocracia, talvez até mesmo pertencente à linhagem real de Judá. Nessa época, lembrando que quando fala de Judá, a linhagem real de Judá, é necessário entender que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio nesse mundo, ele veio através da linhagem da tribo de Judá. Nessa época tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Você pode imaginar o que se passava na cabeça desse jovem? Você pode imaginar o que se passava na cabeça do profeta Daniel? Um jovem, aqui dentro do contexto jovem, porque cada país veio de uma forma diferente. Aqui no Brasil, como por exemplo, até onde eu sei, o jovem é a partir de 18 anos. Mas dentro da cultura judaica é diferente. Uma idade inferior já é vista como uma pessoa, como um adulto. E aqui Daniel, com entre 15 e 17 anos, considerado um jovem, dá para imaginar o que se passava na cabeça desse jovem? Quantos sonhos que haviam quantos sonhos que se passaram pela cabeça dele que ele talvez pensou que nunca iria se realizar. E a dor na alma de saber que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. Talvez ele pensava, por que o meu povo não deu ouvido à voz dos profetas? Então, irmão, a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há quem diga que Deus nunca vai ser capaz de lançar o ser humano, feito a sua imagem e semelhança, no lago de fogo. Deus é justo. Há quem pense que no final das contas todos serão salvos. Quem pensa dessa maneira está ignorando o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna. Porém, é preciso que, enquanto aqui na terra vivemos, venhamos a crer no sacrifício dele. Prosseguindo. Cadê aqui? Vou prosseguir. A terra natal havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, amigos e familiares assassinados por ocasião da invasão. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa invasão, depois você lê no livro de Crônicas, capítulo 35, Segundas Crônicas, capítulo 35, do versículo 5 ao 20. Agora eu não tenho tempo para ler esses textos bíblicos, mas eu quero fazer uma observação aqui, que a terra natal de Daniel havia sido devastada. O profeta Jeremias ele escreveu 2 livros, um livro que leva o nome dele, Jeremias, e outro livro que leva o nome de Lamentações. Nesse livro de Lamentação, Jeremias ele lamenta a situação em que ficou a cidade, lembrando que o profeta Jeremias que profetizou que Israel ou que Judá iria para Babilônia e ali ficaria 70 anos. Jeremias não foi levado como prisioneiro para a Babilônia, ele ficou ali em Jerusalém, porque em Jerusalém ficou também alguns poucos moradores, parece que alguns fugiram, foram enviados, parece que fugiram para o Egito. E em Jerusalém ficou alguns poucos judeus, como por exemplo alguns idosos, alguns que não tinham condições de andar tanto, alguns que não iam ter condição de irem para uma guerra, ou de serem vendidos como escravos, coisa desse tipo, sabe? Jeremias também ficou ali. Me parece, agora me fugiu a memória, mas me parece que chegou ao conhecimento do chefe do exército da Babilônia as profecias do profeta Jeremias concernente à invasão da Babilônia ali e a derrota de Judá. Tem uma palavra aqui no livro do profeta Jeremias, ele falando sobre a situação em que se encontrou, ou que se encontrava Jerusalém após a invasão da Babilônia. Lamentações capítulo 1, versículo 1. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva
a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite. Se os irmãos tiverem interesse, depois vocês leiam o livro do profeta Jeremias, porém o livro de Lamentações, e leia sobre a perspectiva, leia com a imaginação, sabendo que esse livro de Lamentações foi escrito dentro do contexto em que ficou a cidade após a invasão da Babilônia. E diz a Bíblia, e já não é a história extra-bíblica, mas diz a Bíblia, Jerusalém ela foi destruída. Os muros de Jerusalém foram destruídos. O templo que atraía pessoas do mundo inteiro para adorarem a Deus ali, foi destruído também. O templo que foi construído sob a liderança do rei Salomão. Casas foram destruídas, casas foram assaltadas, queimadas. A cidade praticamente acabou. E tanto é que quando você leu 70 anos após o cativeiro, a Bíblia fala que Zorobabel liderou a primeira leva de judeus que voltaram para Jerusalém. Você pode ler isso aí no livro do profeta Ageu. Porque quando Ciro libertou os judeus, nem todos voltaram para Jerusalém. Alguns decidiram, a maioria me parece que decidiu continuar ali em Babilônia. E aí, a primeira leva, liderada por Zorobabel, chegaram em Jerusalém, irmãos, o templo estava destruído. E diz a Bíblia que eles até ficaram desanimados de reconstruir o templo ali em Jerusalém. E até onde eu observei na Bíblia Sagrada, a segunda leva de judeus que voltaram para Jerusalém voltaram sob a liderança de Esdra. E a terceira leva de judeus que voltaram para Jerusalém voltaram sob a liderança de Neemias. E aí quando Neemias chegou em Jerusalém, os muros estavam quebrados, brechas para tudo quanto é lado. Lembra lá do relatório do irmão, a Bíblia fala irmão, né? Pode ser que seja um outro tipo de parente. Um judeu chegou a ter Neemias estava ali na Pérsia, e Neemias, como é que estão meus irmãos lá em Jerusalém? Aí ele conta, Jerusalém está destruída, os muros estão destruídos. Então, Jerusalém ficou destruída, porque aquele povo se rebelou contra Deus. Antes de tudo acontecer, Deus profetizou. O profeta Amós falou uma palavra que diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jeremias profetizou várias vezes, chamando a atenção daquele povo, e eles não deram ouvido à voz do Senhor. Deus permitiu o cativeiro babilônico, irmão, com várias finalidades, com vários objetivos. Um deles, arrancar a idolatria de dentro do coração do povo judeu. Deus também havia dito que era para o povo trabalhar 6 anos e no 7º ano dar descanso à terra. O povo não estava mais obedecendo essa regra. E o Senhor também havia abominado, o Senhor também havia rejeitado a adoração daquele povo, porque aquele povo se tornou um povo idólatra. A gente não tem tempo aqui para entrar nos detalhes sobre que tipo de idolatria, os deuses que eles passaram a adorar. Mas o certo é que depois que Judá foi para Babilônia, irmãos, e acabou os 70 anos, nunca mais aquele povo se envolveu com a idolatria. Jerusalém, ou os judeus, podem ser culpados de vários pecados, entre eles, né, o pior de todos, no que diz respeito à nova aliança, rejeitaram Jesus como Messias. Mas naquela época, Deus permitiu o cativeiro para arrancar a idolatria de dentro deles. E depois do cativeiro babilônico, o povo Deus arrancou de dentro deles o desejo de adorar ídolos, nunca mais eles se envolveram com a idolatria. Então, às vezes, Deus permite o sofrimento na nossa vida para tirar algum mal de dentro de nós. Pense nisso. Prosseguindo, eu tenho que adiantar aqui que nossa aula já está indo para 45 minutos, irmãos.
Tem pessoas que até comentam de mim, mas seus vídeos são longos. Por que você não faz um vídeo assim de 5 minutos, 10 minutos? Irmãos, o título do canal já diz, Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Embaixador. O que é embaixador? Embaixador é aquele que representa alguém. Como, por exemplo, na Argentina, tem um embaixador do Brasil na Argentina. Estados Unidos, tem um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e está ali representando o presidente. E assim por diante. E Paulo, o apóstolo Paulo fala que, Paulo falando sobre ele, eu sou embaixador de Cristo nas prisões. Eu sou representante de Cristo nas prisões. Então eu, sou servo de mim, vocês que estão falando aqui, eu sou embaixador de Cristo. Sou porta-voz de Cristo para os irmãos. Estudos bíblicos, estamos estudando a palavra de Deus. Então, eu poderia muito bem aqui trazer uma palavra, Jesus te ama, te chama, quer mudar a sua vida. Glória a Deus por isso, isso é importante. Porém, irmãos, nós precisamos reservar momentos, tempos para estudarmos as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo que nós precisamos estar preparados para responder com sabedoria aquelas pessoas que nos procurarem querendo saber a razão da nossa esperança. Você precisa ter conhecimento da Bíblia para melhor servir a Deus e para ter condição de ensinar outras pessoas que quiserem informação sobre o céu, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a realidade do inferno, o que é salvação, o que é batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, frutos do Espírito Santo, benignidade, longanimidade, paz, fé, mansidão, domínio próprio, que é temperança. Você precisa ter condição de explicar o que é dons espirituais, o que é dons ministeriais, o que é frutos do Espírito Santo, o que é dons do Espírito Santo. Se não tivermos um chamado estudo sistemático, nós teremos dificuldade. Muita gente de fora se prepara para anunciar a mentira e muitas das vezes são aplaudidos de pé. E você tem se preparado para anunciar a verdade? Represente bem o Deus que você serve. Prosseguindo, o sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que o justo pode passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Então, o sofrimento vem para... A Bíblia fala no livro de Provérbios que a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Tem um texto aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo acontece com o justo e ao ímpio, o bom e ao puro. Então, o sofrimento do justo. Ou seja, isso aqui é um comentário, né, que fala que, não vou ler tudo, mas o comentarista está querendo dizer sobre o sofrimento de Daniel ali em Babilônia. E como eu disse, né, o sofrimento vem para, muitas vezes, para Deus tirar algo de dentro de nós que não agrada a Ele, mas tem outra finalidade também, nos fazer depender dEle, testar a nossa fé. Nós temos o exemplo lá de Jó. Prosseguindo. 2. A imponente Babilônia, a capital imponente. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade. A maior da época distava de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, Babilônia ficava aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. Isso significa que os judeus, eles caminharam até onde eu sei. Se eu estiver equivocado, se alguém estiver vendo esse vídeo, tiver interesse de pesquisar um pouco mais, fique à vontade. Estamos aqui também para aprendermos uns com os outros. Mas fico imaginando, né? Eu fico imaginando os judeus saíram de Babilônia e andaram aproximadamente 1.500 quilômetros até Babilônia. Era uma metrópole impressionante, Babilônia, conhecida por sua suntuosa arquitetura, Babilônia. A cidade era cercada por uma forte e extensa muralha com milhares de torres. A sua cultura, como a atual, era orientada a imagens e a estética. A cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios, jardins,
dentre os quais o jardim suspenso, assim reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era fácil erguer alguém ser seduzido por seu luxo. Amém. Então, o comentarista está destacando vários aspectos no que diz respeito à beleza que existia ali em Babilônia. E, inclusive, tinha até um jardim, né? Faz questão de dizer aqui que lá em Babilônia tinha um jardim tão bonito que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia. A Babilônia passou. Babilônia era tão... Irmão, Babilônia chamava tão atenção que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, uma certa vez ele chegou na varanda da sua casa, cheio de exaltação, cheio de orgulho, e chegou ao ponto de dizer: Babilônia, Babilônia, que eu construí com as minhas próprias forças. E a Bíblia fala que Deus teve que humilhar Nabucodonosor devido à sua exaltação. Ou seja, Nabucodonosor estava maravilhado com a grandeza da Babilônia, com a fama da Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho sobre uma árvore. Nabucodonosor teve um sonho sobre a estátua. Você pode estar observando isso também na Bíblia, no livro do profeta Daniel, ali no capítulo 2. Irmãos, hoje a Babilônia não existe mais como país, ou como império, nem Roma, no tempo de Jesus. O que existe hoje no local ali da antiga Babilônia é um país chamado Iraque. Inclusive, ali no Iraque, existiu um rei muito famoso chamado Saddam Hussein, que muito lutou com os Estados Unidos. E Saddam Hussein, ele tinha um projeto. A intenção dele era reconstruir Babilônia e fazer com que o Iraque, no caso aí, talvez mudaria até de nome também, não sei, mas a intenção dele era construir a antiga Babilônia, o objetivo de chamar a atenção e tentar trazer para si o império que antes Babilônia existia, o brilho que Babilônia antigamente existia. Mas para quem conhece a história sabe que Saddam Hussein, ele morreu enforcado, que foi preso pelo exército dos Estados Unidos. E hoje, se você for no Google, você vai encontrar lá vários vídeos falando sobre a construção. Não foi possível ninguém quis assumir a responsabilidade de dar prosseguimento à construção da antiga Babilônia. Então, o comentarista ele conclui dizendo que Daniel e seus 3 amigos tiveram tudo para serem influenciados pela cultura babilônica, pela beleza de Babilônia. O comentarista ainda fala que era fácil se sentir atraído a querer abraçar a cultura de Babilônia, mas Daniel e seus 3 amigos rejeitaram tudo isso por temor a Deus. E que essa lição possa servir de exemplo para nós, meus irmãos, meus amigos aqui do canal. Tem um louvor da harpa cristã. Eu não tenho dom assim para louvar, não. Porém, a Bíblia fala que todo ser que tem fogo louve ao Senhor. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ou seja, qual é o objetivo desse louvor? Esse louvor fala sobre muitas coisas belas que existem nesse mundo, que querem tampar de uma certa forma a nossa visão do céu, a nossa expectativa com relação ao céu. Existem muitas coisas bonitas no Brasil, existem muitas coisas lindas nesse mundo, mas nada se compara com a beleza da eternidade, a beleza da Nova Jerusalém, a beleza do céu prometida por Senhor Jesus. João capítulo 14, você pode encontrar isso, né? A promessa de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou para o Pai, e se eu for para o Pai, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí passam-se dezenas de anos, a gente encontra no livro de Apocalipse,
capítulo 21, uma visão que João teve sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos, assim como Daniel, que possamos nos esforçar através do Espírito de Deus para para não sermos influenciados por esse mundo. O apóstolo João, escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que tudo nessa vida passa. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos da vida, que não é de Deus, é do homem, tudo isso passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. 2. A ostentação da cidade. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império de Nabucodonosor. Ele queria sustentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações, lembrando a fundação original da cidade. Gênesis capítulo 1, versículo... Da mesma forma que Saddam Hussein quis reerguer novamente a antiga Babilônia, Nabucodonosor também, ele quis fazer da Babilônia um lugar de destaque. Ele queria que o nome Babilônia fosse conhecido. Ele queria que o nome de Nabucodonosor fosse conhecido. Ele queria que os deuses de Babilônia fossem reconhecidos. Ele queria que a cultura, ele queria que a beleza de Babilônia fosse reconhecida por meio de coisas materiais. E o comentarista ele faz alusão aqui que o interesse de Nabucodonosor, querendo ou não, sabendo ou não, percebendo ou não, era fazer com que a Babilônia do seu tempo se tornasse como lá no início. Como foi lá no início? Vamos ver se a gente encontra aqui uma referência. Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, nessa época que não existia vários idiomas como existe hoje no mundo. Só existia um idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná. Resumindo, irmão, esse povo aqui, eles decidiram viver afastados de Deus. Eles decidiram construir a própria cidade. Eles decidiram ser um povo diferente. Eles decidiram construir um edifício, uma torre. A intenção deles era chegar a ter Deus de forma errada. Quanta gente quer chegar a ter Deus procurando outros caminhos, né? Através de falsas religiões que só afastam o homem cada vez mais de Deus. Quando Deus percebeu a intenção errada deles, Deus confundiu o idioma deles, confundiu a língua deles. A Bíblia fala que houve uma espécie de... Nós conseguimos interpretar assim, né? Que houve uma espécie de reunião no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha o que eles falaram aqui no versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, Deus falando. Aí aqui não é uma linguagem singular, não é a linguagem plural, dando a entender que Deus estava falando ali com mais alguém, tipo assim, espécie de pai. Nós interpretamos assim, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há quem diga que existe uma outra linha de raciocínio, de interpretação. Tem irmãos que já pensam que ali era Deus conversando com os anjos. Assim o Senhor, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui é o início, né? Uma das informações lá no início sobre a Babilônia. Então esse povo aqui dessa época queria viver afastado de Deus. Então Nabucodonosor também, no seu tempo, foi assim. Uma cultura pagã. Os babilônicos atribuíram grande importância à sua religião. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos até os eventos cósmicos. Marduk, o seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Ista, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio de suas características de idolatria e prostituição espiritual. A gente não tem tempo para ler aqui as referências bíblicas, mas se você tiver interesse, livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo 4, livro do profeta Isaías, capítulo 23, versículo 15,
Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Então, meus amados, a Babilônia era uma cultura pagã. E ali tinha vários deuses, um do mais conhecido ali, um dos mais conhecidos, o mais adorado era o chamado Marduk, o deus patrono da Babilônia. Vamos prosseguir aqui. Daniel decidiu servir a Deus. Aqui no Brasil também, infelizmente, existe muitos falsos deuses, né? E muita gente segue espiritualmente. Mas a Bíblia fala que o Senhor falou para Israel: ouça Israel, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A cultura e o espírito da Babilônia. Terceiro e último ponto. Perdão, irmãos. Terceiro ponto, porque ainda tem um quarto aqui, mas eu vou evitar de comentar tanto para o vídeo não ficar tão extenso, além do que já ficou. Porque às vezes nem todo mundo tem a paciência, né? A cultura e o espírito da Babilônia. Depois você comente aqui se você está gostando do vídeo, da aula, se você foi edificado, de que cidade você é, de qual igreja que você é. A cultura e o espírito da Babilônia, símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de sistema reprovável diante de Deus. Entendeu, meus amados? Então, a Babilônia, ela é tanto um país que existiu geograficamente, mas também é símbolo de todo mal, de toda prostituição, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A relativação da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor, conforme sua religiosidade e visão de mundo. Para os hebreus, os objetos de ouro possuíam um enorme valor espiritual, feitos por artesãos que amavam a Deus. Então, meus amados, é a relativação da verdade. Então, uma das principais características da Babilônia é a chamada inversão de valores. Ou seja, fora da igreja, aqui nesse mundo, infelizmente, o diabo tem colocado no coração de muitas pessoas que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Então, a intenção de Nabucodonosor era essa também. Nabucodonosor acreditava que não existia uma verdade absoluta no que diz respeito à moralidade, no que diz respeito a Deus. Ou seja, Nabucodonosor queria que os judeus se prostrassem diante dos deuses ali de Babilônia. E eu fico imaginando a reação dele quando chegava o conhecimento dele que os judeus se recusavam a adorar os deuses ali de Babilônia. Tem até um texto bíblico que mostra que o rei, ele queria que todos ali em Babilônia se prostrassem diante dele. Aí ele foi informado que os judeus não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo e os irmãos conhecem essa palavra. Então, irmãos, não se deixe ser influenciado pelo espírito da Babilônia. Não se deixe ser influenciado pelo chamado relativismo. Você é crente, você tem uma verdade absoluta, você possui a verdade absoluta e existe uma verdade absoluta acima de todas as coisas, a verdade de Deus. Eu tenho que fazer um comentário breve, básico aqui, porque o tempo não nos permite aprofundar tanto aqui. Espero que você tenha entendido. Assim, Nabucodonosor estava rebaixando os valores, referências divinas. Então, bom. Terceiro ponto, a religião que conduz à imoralidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Então, em Babilônia existia a falsa religião. Hoje também existe as chamadas falsas religiões. Falsas religiões, muitas das vezes, tem um ditado errado aqui no mundo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas isso aí é um jeitinho. Tem uma frase que diz que
todo brasileiro dá um jeitinho, ou o jeitinho brasileiro. Só que no caso não é o jeitinho brasileiro, é um jeitinho que o diabo tem colocado na mente de muita gente nesse mundo desde o tempo de Babilônia. Então, meus amados, Deus não está à procura de pessoas que venham buscar a verdadeira religião. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e verdade. Segundo, Deus não habita em qualquer religião. Deus não habita em qualquer religião. A palavra religião, uma das traduções da palavra religião significa religar. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem se perdeu no caminho. E aí vem as religiões no mundo tentando religar, tentando trazer, tentando ligar o homem a Deus. E cada uma das religiões ensina de uma forma diferente. E eu quero te apresentar Jesus, que está acima de todas as religiões nesse mundo. E Ele não aceita que quem adore Ele, sirva a Ele, venha dividir a adoração a Ele com outros deuses humanos. Quarto ponto, vivendo e testemunhando na Babilônia, uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus 3 amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Olha que bênção, irmão. Isso aqui já dá para alimentar você para muito tempo. Daniel, não só você, mas eu também. Daniel viveu em Babilônia, mas não deixou que Babilônia conduzisse a sua vida. A Bíblia fala sobre Marta e Maria, que receberam a visita de Jesus. Maria deu prioridade para Jesus. Marta ficou nos afazeres da casa. Maria representa aquela que decidiu escolher a melhor parte, decidiu servir a Deus. Maria representa aquele crente ou aquela pessoa que prefere se envolver mais com as coisas desse mundo. Não, se der tempo, depois eu vou à igreja. Se der tempo, depois eu oro. Se der tempo, depois eu leio a Bíblia. Se der tempo, depois eu leio esse folheto evangélico. Eu tenho outras prioridades. Então, aí vem a frase. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta? Aí voltando para Jesus, voltando para Daniel. Como ter o coração de Daniel nesse mundo chamado Babilônia? O salmista, séculos antes desse cativeiro babilônico, ou décadas antes, o salmista, séculos antes, né? O salmista ele disse, né? Eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Daniel ele guardou a palavra de Deus. Testemunhando no mundo. Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença fiel. Então, assim como Daniel deu testemunho de que ele servia a Deus e que só Deus era digno de toda adoração, nós, como servos de Deus, devemos seguir o exemplo bíblico, o exemplo de Jesus e o exemplo do profeta Daniel. E eu até abro parênteses aqui para dizer, não adianta nós falarmos sobre o profeta Daniel se não ligarmos Daniel a Jesus, se não apontarmos, se não seguirmos um direcionamento mostrando que tudo vai se encaixar em Jesus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas ele fez questão de deixar bem claro que era a presença de Deus na vida dele. Daniel também deixou bem claro que o que ele era, o que ele conseguia ser em Babilônia era por causa da presença de Deus. Então, meus irmãos, a presença de Jesus na nossa vida é que faz a diferença. Amém? Glória a Deus nas alturas. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Chegamos ao final da nossa segunda aula sobre o livro do profeta Daniel. Chegamos ao final da nossa segunda lição submissa ao tema Como Viveremos na Babilônia. E eu espero que você tenha sido edificado com esse estudo bíblico. Guarde essa palavra no seu coração. Comente,
Comente se você foi edificado, comente se teve alguma dúvida, comente se você entendeu. Compartilhe essa palavra. Diga de que estado você é ou de que país. Diga de que igreja você congrega. Vamos nos ajudar a compartilhar essa palavra. Convide amigos, parentes para se inscrever nesse canal e ser abençoado também. Aqui quem está falando é o seu amigo, irmão em Cristo Edmilson, aqui na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por esse estudo bíblico. Obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos edificou. Senhor Deus, eu te peço que assim como o Senhor abençoou Daniel, nos abençoe, nos ajuda a viver nessa Babilônia, Pai, nesse mundo terrível, nos ajuda a viver uma vida santa. Venha abençoar os inscritos nesse canal, venha abençoar todos que queiram ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus amados, nós estamos finalizando o nosso estudo bíblico. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, já estaremos com uma nova aula aqui. Estaremos ministrando a segunda lição sobre o livro de Esther. Então já vai se organizando aí. Aproveite a oportunidade que estamos estudando o livro do profeta Daniel e leia todo o livro do profeta Daniel. Ele é pequeno, tem apenas 12 capítulos, que abrange um período de 70 anos ou 70 e poucos anos sobre o cativeiro babilônico. E o livro de Ruth, parece que tem 12 capítulos. Nós vamos estar ministrando uma aula e você vai estar acompanhando também, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.